Olá! Dando continuidade à apresentação, é importante lembrar que existem poucos estudos avaliando simultaneamente a produção de várias classes ou subclasses de anticorpos na neurocisticercose. Por isso, o artigo valeu-se de vários métodos de pesquisa, como o João explicou, para verificar como a resposta imunológica pode ser induzida através da exposição de determinadas células e substâncias a outras. Antes de falar sobre os mecanismos de indução da imunidade e de alguns resultados que o estudo teve, é importante falar também sobre o sistema imunológico inato, que é a primeira linha de defesa contra vários patógenos e é mediado por células como macrófagos e células dendríticas, que possuem diferentes classes de receptores de reconhecimento de padrão para reconhecer padrões moleculares associados a patógenos diferentes. Segundo o artigo, a cisticercose em murina, causada pela Taenia crassíceps, macrófagos e células TCD4 são os principais agentes que modulam o equilíbrio TH1 e TH2 e o crescimento do parasita. O artigo diz ainda que a depressão de macrófagos ativados alternativamente durante a infecção inicial, no modelo feito, no modelo do estudo, diminui a carga parasitária e restaura a resposta proliferativa antígeno específica em linfócitos T de infecções tardias. Contrapondo a isso, o uso de uma cepa de camundongo resistente, que mantém a presença de macrófagos ativados classicamente e também um perfil pró-inflamatório durante a infecção, restringe o crescimento desses parasitas. Esse estudo e os relatórios gerados através do artigo sugerem que os macrófagos são importantes para desenvolver resposta TH1, que foi dito na introdução do trabalho, do que se trata, para proteger os camundongos da cisticercose, ou seja, uma resposta imunológica induzida contra as cisticercoses. Como foi dito anteriormente, há poucos estudos que avaliem a produção de anticorpos na neurocisticercose. Os mecanismos que induzem as células TCD4, a resposta TH1 ou TH2 ainda não foram totalmente compreendidos na doença, mas a descoberta de novos fatores como antígenos naturais e o mecanismo de como a produção de antígeno é classicamente ativada, no caso macrófagos 1, ou alternativamente ativada, que são os macrófagos 2, deixa claro que a função dos macrófagos é importante para entender a polarização, ou seja, o direcionamento da resposta imune. O artigo traz ainda a discussão sobre alguns ensaios de vacinação que demonstraram eficiência na indução da resposta imunológica do organismo. Esses resultados sugerem que a SGSTF, uma célula capaz de gerar fenótipo classificamente ativado em macrófagos peritoneais, e esses macrófagos promovem resposta do tipo TH1 e TCD4, juntamente com outros GSTs, podem ser usados para desenvolver uma vacina polivalente contra eumintos ou para desenvolver um Taenia vacina sozinha, ou em conjunto também com outras moléculas. Na imagem, nós temos gráficos que foram feitos a partir dos ensaios de citometria de fluxo para detectar a expressão de moléculas de superfície CD80, CD86 e MHC2 em macrófagos peritoneais não estimulados e estimulados por SGSTF. Todos esses achados indicam que os macrófagos respondem a SGSTF como um estímulo inflamatório, e aí expressam moléculas que são consideradas marcadores para macrófagos classicamente ativados. É o caso da interleucina 12, do interferon. Da mesma forma, as moléculas envolvidas na apresentação do antígeno à célula TCD4, como o CD86, MHC2 e o complexo MHC2+. Bom, tendo demonstrado que a exposição de SGSTF direciona macrófagos peritoneais em direção a um fenótipo semelhante ao macrófago 1, o próximo passo do estudo foi analisar se essa ativação poderia impactar na diferenciação de células T virgens em direção ao fenótipo TH1 e a expansão e sobrevivência de células T ativadas. Nos gráficos, observa-se que coculturas com macrófagos estimulados por SGSTF promoveram aumento da proliferação de células TCD4 e aumento da expressão de moléculas de CD25 e CD69.
É importante lembrar que CD25 e CD69 na superfície de linfócitos ativados em humanos e camundongos são importantes para a amplificação da sinalização da interleucina 2, para a secreção do interferon e também para induzir respostas TH1 e TH17. Já as coculturas com macrófagos estimulados por SGSTF também mostraram um aumento na produção de interferon gama e uma diminuição da secreção de interleucina 4 em relação às coculturas com macrófagos, que suprimiram a proliferação de TCD4, mesmo quando as expressões de CD25 e CD69 estão presentes. São muitos termos técnicos, muitos códigos, mas é importante para o sistema imunológico codificar para que o entendimento seja universal. Por fim, essa figura traz gráficos sobre a resposta de células TCD4 mais transgênicas em 72 horas co-cultivadas com macrófagos estimulados ou não por outras substâncias. Os dados sugerem que o efeito protetor relatado da SGSTF na cisticercose experimental pode ser devido à ativação de células inatas diretamente, como os macrófagos, onde um fenótipo tipo macrófago 1 é induzido e a partir daí favorece a polarização, ou seja, o direcionamento da resposta TH1, que é protetora nessa infecção experimental. Em contraponto, se os macrófagos são eliminados em um estágio inicial da infecção, uma resposta permissiva do tipo TH2 é estabelecida com uma alta produção da interleucina 4 e uma baixa produção do interferon gama. Isso favorece muito o crescimento do parasita dentro do organismo. Chegando ao final do nosso trabalho, é possível observar que os dados fornecidos geram evidências de que a SGSTF, essa enzima tão discutida durante toda a apresentação, é capaz de se ligar e ativar macrófagos a um fenótipo semelhante ao macrófago 1, com expressão aumentada de moléculas coestimuladoras, bem como fatores solúveis, no caso a interleucina 12 e o interferon, que são capazes de promover em células murinas TCD4 uma resposta do tipo TH1 in vitro, e a partir daí podem estar associados com a proteção do organismo contra a cisticercose. Todo esse estudo, todas as discussões geradas são importantes para a comunidade científica e também para a comunidade em geral, uma vez que a partir dele podem ser feitos novos estudos para medidas preventivas contra a neurocisticercose e também para a produção de novas medicações. Nós ficamos por aqui, essa foi nossa contribuição como alunos e para os alunos da Universidade Federal do Maranhão sobre os estudos da parasitologia e os seus desenvolvimentos. Muito obrigada pela atenção e bons estudos.